Ô Zaidan, hoje sexta-feira, que é o dia que normalmente é um dia de fechamento, mas lá no Supremo Tribunal Federal foi dia de abertura do julgamento em plenário virtual dos recursos dos condenados por tentativa de golpe de Estado, que inclui aí nesse grupo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Rafael Procópio está conosco aqui nessa abertura de Bandeirantes Acontece, porque já tem o primeiro voto, o voto do relator Alexandre de Moraes, e as primeiras novidades sobre esse julgamento dos embargos, né, Procópio? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Zaidan. Ótima sexta-feira para vocês e para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos de olho, viu? Estamos de olho ali no julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que está julgando os recursos daquelas pessoas já condenadas por tentativa de golpe de Estado. Isso tudo a partir da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que foi baseada, por sua vez, em investigações da Polícia Federal. O que está acontecendo agora é praticamente o encerramento de todo o trâmite do processo legal envolvendo esse chamado Núcleo 1, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o Núcleo 1, de acordo com as investigações e de acordo com a denúncia da PGR, foi aquele núcleo responsável por articular toda a tentativa de golpe de Estado que entrou em curso no Brasil entre 2021 e terminou ali em 8 de janeiro de 2023 com aqueles ataques aqui à sede dos três poderes. A gente lembra que em setembro, inclusive trouxemos aqui numa cobertura especial em todos os canais do Grupo Bandeirantes, trouxemos a condenação dessas 8 pessoas. A maior pena ficou com Jair Bolsonaro, mais de 27 anos de prisão, a condenação dele, e a menor pena ficou com o colaborador, o tenente-coronel Mauro Cid, que inclusive na semana passada já cumpriu, de acordo com a Justiça Brasileira, tudo aquilo que deveria cumprir, já perdeu até inclusive a tornozeleira eletrônica. Neste momento é um cidadão livre, já cumpriu tudo que tinha que cumprir com a Justiça Brasileira, segundo o entendimento da Suprema Corte. E o que a gente está acompanhando em plenário virtual nesse momento é o julgamento dos recursos de todas as outras 7 pessoas envolvidas nesse núcleo 1 da denúncia. O primeiro a votar, claro, foi o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu pela derrubada, da não aceitação, na verdade, dos recursos das defesas dessas 7 pessoas. Então, até então, Alexandre de Moraes entendeu que os recursos do general Braga Neto, de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, almirante da Marinha, o general Paulo Sérgio Nogueira e também o general Augusto Heleno não são válidos dentro de tudo isso que está sendo julgado e decidiu manter a condenação imposta no mês de setembro. Flávio Dino, segundo ministro a votar, também já deu alguns dos pareceres e ele entendeu até este momento, lembrando que o julgamento está sendo analisado pessoa por pessoa, réu por réu, e até então, pelo menos até a última atualização, lembrando novamente, está tudo acontecendo em plenário virtual, Flávio Dino acatou, na verdade não acatou os recursos também de Braga Neto, de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, faltam ainda os posicionamentos sobre Paulo Sérgio Nogueira e o general Augusto Heleno. Ou seja, pessoal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem 5 ministros. O ministro Luiz Fux já pediu a mudança de turma, foi para a segunda turma e não irá votar nesse processo, segundo, inclusive, a assessoria do Supremo Tribunal Federal. Falta apenas um voto de qualquer um dos ministros, seja de Cristiano Zanin ou de Carmen Lúcia, para formar maioria pela rejeição de todos os recursos protocolados por essas pessoas já condenadas no mês de setembro. Se isso realmente acontecer, o que dá para a gente imaginar que deve acontecer, principalmente baseado no julgamento de setembro, os recursos estarão esgotados e muito provavelmente teremos já o famoso trânsito em julgado de toda esta questão. O julgamento ele vai se manter até sexta-feira da semana que vem, mas muito provavelmente, pelo que a gente está acompanhando, tudo vai ser definido já nesta sexta-feira. E a partir desse momento, quando o resultado for protocolado, existe ainda uma abertura para que as defesas contestem as alegações, os entendimentos da Suprema Corte, mas a gente já vai estar praticamente no final de todo o julgamento e as penas poderão ser cumpridas a partir da semana que vem. Pelo menos é isso que a gente está enxergando nesse momento. A gente segue de olho aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal e, é claro, qualquer situação, qualquer novidade a gente traz aqui na nossa programação. Valeu, obrigado. O Rafael Procópio conosco, direto de Brasília, trazendo os detalhes deste primeiro dia em plenária virtual, então, dos recursos no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. É só pontuar aqui que o Luiz Fux saiu, inclusive, quando ele pediu a transferência de turma, ele até pontuou ali que poderia continuar julgando os processos em que ele estava envolvido na primeira turma, mas esse julgamento dos embargos é considerado um novo julgamento. Então, pelas regras ali, enfim, não caberia
mais a participação, então, do ministro Luiz Fux. Ô Zaidan, este processo agora, essa fase do processo é quase proforme, né? É quase uma coisa protocolar ali. Pouca coisa muda ou pode mudar em relação ao resultado final do julgamento, né? E neste momento, na verdade, o que se verifica e o que se analisa e que se estuda é justamente nos bastidores, inclusive com manifestação por parte do governo do Distrito Federal, com questionamentos ao Supremo Tribunal Federal, é saber para onde vai o ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele começar definitivamente a cumprir a pena a que ele foi condenado no Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive, o Convec, o questionamento do governo do Distrito Federal já foi rejeitado pelo Alexandre de Moraes, ficando fora do processo, já foi cortado da peça processual. E, de resto, a defesa, nesses recursos, ela repisa aquilo que já foi discutido. Então, ninguém espera novidades, né? É uma parte de cumprimento protocolar do processo. A defesa tem esse direito, mas como ela não traz nada novo e nem consegue encontrar contradição, tentou partir, inclusive, daquilo que disse o Fux, que foi voto vencido, mas a tendência é um 4-0, né? Já que o Fux não vai votar, não pode votar, mudou de turma, sugeriu continuar nesse processo, mas isso não foi levado a sério. Ele, no entanto, continua como relator de um recurso referente à condenação de Jair Bolsonaro no TSE. Aí sim, ele continua como relator e, claro, aquele que for escolhido para o lugar do Barroso não participará desse julgamento. Mas, nesse caso do julgamento da ação sobre golpe de Estado, o Fux está fora, a não ser eventual recurso que chegue ao Pleno do Supremo. Então, a tendência é um 4-0. E aí sim, o Alexandre de Moraes, inclusive, já mandou um dos seus auxiliares, né, para uma visita a Papuda, ao presídio da Papuda, para saber quais as condições. Afinal de contas, há alguns critérios que estão sendo considerados, como a necessidade de segurança especial, os outros presos não terem acesso ao Bolsonaro, se ele ficar num lugar, uma prisão coletiva, a não ser que ele fique num quartel. Mas há sempre a possibilidade, em razão do estado de saúde dele, de, logo depois do início de cumprimento de prisão em regime fechado, que seja concedida a domiciliar, né? Essa é uma possibilidade que é altíssima, é altíssima. É bem provável que, em algum momento, seja concedida a domiciliar. Mas, inicialmente, o cumprimento de pena estará em regime fechado. E aí, eles consideram tanto um quartel das Forças Armadas, onde não haveria nenhum problema, quanto um lugar na Papuda mais isolado, com segurança adicional, a que tem direito um ex-presidente, e, claro, sem o contato com os outros presos, até pelo cargo que ele ocupou. Isso é praxe na maioria dos países, né? Um ex-presidente cumprindo pena, geralmente ele fica à margem, protegido dos outros presos. Você viu o que aconteceu com o Sarkozy lá na França, né? Pois é. Houve uma ameaça de morte ao Sarkozy, ele que foi preso, e disseram que exatamente pelo que ele fez em relação à Líbia, o que ele fez em relação ao norte da África. Então, um ex-presidente ele tem sempre alguma coisa que pode incomodar alguém e, num ambiente como esse, tornar sua vida sob risco permanente. Então, é preciso garantir uma segurança adicional. Isso é absolutamente normal, né? Exatamente. É um processo rigoroso, inclusive, e de muita atenção por parte das autoridades do planeta